Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Sou Heloísa Guimarães, sou jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa de cor vinho. O cenário do nosso programa é azul e tem a logomarca JT, que significa Justiça e Trabalho. Nessa edição, você vai ver. TRT-RN celebra 33 anos de história com programação especial e homenagem aos servidores mais antigos. Setor de sustentabilidade comemora 10 anos com palestras sobre o uso eficiente dos recursos naturais. E magistrada do TRT-RN adere à linguagem simples recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça. E ainda nessa edição tem uma entrevista com Vicelmo Alencar, servidor do tribunal, que falou com a gente sobre o uso da inteligência artificial na Justiça do Trabalho. Então fique com a gente que o Justiça e Trabalho já começou. O TRT-21 celebrou 33 anos esta semana e, para marcar a data, uma programação especial homenageou os servidores mais antigos da instituição. A solenidade aconteceu na Praça Azul, espaço que foi reinaugurado no dia 12 de junho. Henrique é servidor público há 4 décadas. Iniciou a trajetória em Mossoró, mas em 2005 passou a integrar a equipe do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em Natal. São 20 anos dedicados à Justiça do Trabalho, tempo suficiente para construir uma história marcada por carinho, dedicação e boas lembranças. Uma filha, na verdade, hoje faz parte também do TRT-21, além do meu genro. Então o TRT para mim é uma família. Ele é um dos servidores mais antigos e foi um dos homenageados na solenidade. Sinto-me honrado em fazer parte dessa história, assim como do TRT-21. A Casa da Justiça Social, onde aqui nos acorrem empregados e empregadores em busca da solução dos seus conflitos e que muitas das vezes são pacificados e são dados uma resposta com rapidez em prol da sociedade e em prol do jurisdicionado. Durante a programação, o tribunal reinaugurou a Praça Azul, que passou por obras de revitalização por 1 ano e 4 meses. O espaço no centro da sede é um ambiente de convivência e bem-estar para os servidores. As obras incluíram reforço estrutural em toda a cobertura, para garantir mais segurança. A gente começou trocando as bases de sustentação que já existiam e acrescentamos mais, para a estrutura ficar reforçada. Em seguida a gente refez a pintura da estrutura, e trocamos o telhado dela. O presidente do TRT-RN destacou que o investimento foi realizado com responsabilidade e foco em sustentabilidade. Nós fizemos uma obra com o menor impacto possível. Na verdade, refizemos. O salão já existia. Nós teríamos tido problema com ele na estrutura superior. Isso foi reparado de uma forma que agrediu o mínimo possível. E estamos hoje entregando não só ao Jurisdicionado de Potiguar, mas um espaço para que aqui tenhamos exposição de arte, lançamento de livros. É um local de convivência plena. Olha que interessante, o tribunal aproveitou a ocasião para fortalecer a economia criativa e valorizar os artesãos da Feira Arte. Normalmente eles vêm por aqui uma vez por mês. Dona Rosa, como é para a senhora fazer parte dessa celebração? É muito importante, eu amo expor no TRT, é sempre uma feira maravilhosa. É um momento de alegria também. De muita alegria, de vendas, amizade, muito importante. O momento foi marcado por muita música, arte e confraternização entre os servidores. O tribunal é uma instituição ótima para se trabalhar. Creio que aqui a gente aprende, cresce como pessoa, como cidadão. Ainda na programação de aniversário, o TRT-RN celebrou também os 10 anos do setor de sustentabilidade, com palestras com foco no uso racional dos recursos naturais.
O evento, que reuniu magistrados e servidores, fez parte das atividades da Semana do Meio Ambiente e também integrou a programação de aniversário de 33 anos do TRT do Rio Grande do Norte. O tema é urgente: o uso consciente dos recursos naturais. O tribunal conta com usinas fotovoltaicas que asseguram eficiência energética e ajudam a reduzir o impacto ambiental. O tribunal hoje já tem uma capacidade energética própria de mais de 52%. Estamos avidando esforços para que complementemos as nossas usinas fotovoltaicas através da energia solar, que aí sim é uma fonte limpa e de energia sempre renovável. Durante o evento, a chefe do setor de responsabilidade socioambiental apresentou o balanço de 10 anos da unidade. De 2015 para cá, o tribunal reduziu em 93% o uso de copos de plásticos. Saiu de 700 mil para 61 mil. Esse foi somente um dos destaques apresentados. Hoje eu vou passar os números para eles verem como é que a gente usava, o que a gente usava de copo, de papel, de energia, de consumo de energia, de água, em 2015 e como a gente está hoje. E eu vou garantir por números que a gente está muito mais sustentável. Os servidores também acompanharam a palestra sobre o uso racional e eficiente da energia, com o engenheiro Gabriel Lopes, da Neoenergia Coserne. Ele destacou que, mesmo com uma matriz energética mais limpa, é essencial manter o hábito de economizar energia no dia a dia. A gente também tem que pensar na geração futura, no que vem depois da gente. Tudo que a gente consome hoje, por vir da natureza, tem um impacto no meio ambiente. Então, mesmo a gente gerando hoje cada vez mais a energia através de outras fontes, como eólica, solar, ainda assim o Brasil depende de outras fontes. Há uma década, o TRT vem plantando as sementes da sustentabilidade, mas o caminho ainda é longo. O setor segue com novas metas para fortalecer as políticas de preservação ambiental, inclusive em alinhamento com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de não deixarmos nada para que nossos filhos e netos e bisnetos possam usufruir de um ambiente saudável. Saiu uma resolução do CNJ 594, agora em novembro, e que ele quer tribunal com gases de efeito estufa zero. Então a gente vai fazer um plano de ação para minimizar esses gastos, essas emissões, e o que a gente não conseguir diminuir ou zerar, a gente vai fazer a compra dos créditos de carbono. Magistrados do TRT-RN já começaram a adotar o uso da linguagem simples em decisões judiciais. A recomendação é do Conselho Nacional de Justiça, que espera, com isso, promover uma comunicação mais clara e acessível para as pessoas. Diante do exposto e considerando tudo mais que nos autos consta, decide o juízo da primeira vara do trabalho de Natal deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita, rejeitar as preliminares arguidas em defesa, julgar os pleitos da reclamante e condenar a determinada empresa a, de forma subsidiária, a pagar aquela, no prazo 2 dias do trânsito julgado, o valor correspondente aos títulos de... Você consegue entender o que eu acabei de ler? Para quem não é da área jurídica fica mais difícil, mas se eu ler da seguinte forma fica mais fácil. A Justiça reconheceu que o patrão cometeu falta grave, como atrasar salários e não depositar corretamente o FGTS. Por isso, foi reconhecida a rescisão indireta do contrato de trabalho, como se fosse uma demissão feita pelo patrão. O trabalhador vai receber aviso prévio indenizado, férias proporcionais com 13º salário proporcional e FGTS que não foi depositado, mas multa de 40% sobre todo o contrato, bem mais fácil e simples para o público. A linguagem jurídica é conhecida pelo uso de termos técnicos e pela formalidade. Para tornar o judiciário mais acessível, em 2023, o Conselho Nacional de Justiça recomendou o uso da linguagem simples nos tribunais. A ideia é facilitar a compreensão para o cidadão comum. A linguagem simples, ela vem de uma necessidade da gente chegar
ao destinatário final, que é o que a gente chama de jurisdicionado. São aquelas pessoas que buscam a justiça para ter algum direito, né? Então, a fala do judiciário é uma fala muito rebuscada ainda, né? E nós precisamos simplificar para que o cidadão entenda, eu ganhei ou eu perdi, o porquê. A sentença que abriu esta reportagem foi elaborada pela juíza Simone Jalil. Há pouco mais de um mês, ela tem feito versões mais simples das decisões. Uma iniciativa para tornar a justiça mais clara e próxima de um público que, em muitos casos, não tem nenhum ensino básico completo. Então, você tem que usar o linguajar, principalmente pessoas bem mais simples, né? Que o nosso público aqui são de pessoas simples, né? Aquele trabalhador, né, de oficinas, trabalhador que não, às vezes não tem todo o ensino médio, trabalhadores que não têm faculdade. Então, assim, são pessoas que têm um linguajar mais simples. Então, a gente precisa chegar nesse cidadão. Para o presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista da OAB-RN, a medida é necessária. Alguns sistemas judiciais já contam com ferramentas que traduzem as sentenças para uma linguagem simples. A gente vem observando mudança nas plataformas de controle dos nossos processos, né? Plataformas de origem privada que estão utilizando inteligência artificial para promover essa locução, essa tradução, por assim dizer. E a gente percebe, inclusive no nosso regional, no nosso TRT 21, onde alguns magistrados começam a introduzir práticas em que trazem uma simplicidade ou a gente está chamando de tradução, né? Que você facilita o acesso ao cidadão comum. A ponderação que nós temos que fazer é que muitas vezes o direito não é simples. E você conseguir atingir esse objetivo de simplicidade e detrimento de matérias tão complexas é o nosso desafio. Ele destaca que a linguagem acessível também melhora a comunicação entre advogados e clientes, ajuda a ganhar tempo no dia a dia do trabalho. Nossos relatórios que nós emitimos, dos resumos jurídicos, os entendimentos de sentença, o que aconteceu no recurso, quando isso vem com a linguagem em que nós simplesmente iremos conseguir transpassar ao cliente de uma forma mais simples e mais célere, isso também vai gerar, dentro da relação advocacia-clientela, uma estabilidade maior e, ter certeza, aí uma relação melhor. Agora a gente vai para o intervalo e na volta tem uma entrevista com o Vicelmo Alencar, que é servidor do TRT-RN. Nós conversamos sobre o uso da inteligência artificial na Justiça do Trabalho. É já, não sai daí. No encontro de diretores de varas do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, a Escola Judicial tratou, entre outros assuntos, sobre o uso da inteligência artificial na Justiça do Trabalho. E quem falou sobre este assunto foi o servidor aqui do TRT-RN, Vicelmo Alencar, que hoje atua como assistente de juiz na 13ª Vara do Trabalho. Seja bem-vindo ao nosso programa, Vicelmo. Muito obrigada, Liz. É um prazer estar aqui com vocês. De que forma, Vicelmo, que a inteligência artificial já está sendo usada hoje na Justiça do Trabalho, mais especificamente aqui no TRT-RN? A maneira mais usual de a gente usar a inteligência artificial é na ajuda de decisões, de sentenças, de minutas de despacho, de produção de expedientes. Ela é utilizada como uma ferramenta que auxilia o servidor a minutar decisões mais rápidas, a minutar expedientes de uma maneira mais eficiente, mais bem elaborados. É uma ferramenta que tem auxiliado e tem trazido mais produtividade para os servidores de uma forma geral e para a Justiça do Trabalho de uma forma geral, porque são questões que precisam, às vezes, de um trabalho mais elaborado que a IA pode colaborar. Inclusive, a Justiça do Trabalho tem a sua própria ferramenta de inteligência artificial, né? Lançada recentemente. Exatamente. Nós temos um chat de inteligência artificial que foi criado pelo CSJT e pelo TST, que a gente usa com muito mais tranquilidade, porque é a ferramenta oficial, está abrigada nos servidores da Justiça do Trabalho, então a gente evita alguns equívocos que possam ocorrer
por uso de ferramentas não autorizadas. Isso dá muita tranquilidade para os magistrados, para os servidores, a gente saber que tem uma ferramenta gratuita disponível para os servidores com proteção de dados, né, com todos os elementos que fazem essa ferramenta ser mais eficiente ainda e a gente usar a inteligência artificial de uma maneira mais tranquila. Você falou aí de algumas preocupações com a inteligência artificial. Todos temos, né? O mundo já está usando a IA, a gente usando no nosso dia a dia, né? Alguns chats gratuitos, mas sempre fica aquela preocupação, até onde vai, quais são os limites dessa interação, né, com os robôs. Para um servidor da Justiça do Trabalho, que cuidados ele precisa ter ao utilizar essas ferramentas? Seja o ChatJT, que é a ferramenta própria da JT, seja qualquer outra ferramenta de IA. Eu considero que tem dois pontos que a gente precisa ter muita atenção, né? O primeiro deles é a proteção de dados, né? É a observância da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, e como a gente vai utilizar a inteligência artificial, considerando que num processo trabalhista nós temos muitas informações sensíveis, tanto das partes quanto dos advogados. Então, se a gente utiliza uma inteligência artificial, a partir do momento que você faz upload de um processo completo para uma inteligência artificial, você está compartilhando todos esses dados. Uma outra questão é que existem alguns modelos ainda que eles fazem o que a gente chama de alucinação. Eles podem criar coisas para nos agradar, né? A inteligência artificial quer agradar ao usuário e isso pode ser também fatal, porque essa questão dos dados, talvez a gente nunca perceba, só perceba depois em algum vazamento que venha a ocorrer, porque a gente não sabe também como essas empresas estão armazenando esses dados. E como é que tem sido a receptividade dos servidores? Já estão utilizando a ferramenta? Ainda tem receio por conta dessas preocupações? Como a própria Justiça do Trabalho já, vamos dizer assim, deu um sinal positivo de que o servidor pode usar, desde que se cerque desses cuidados com relação à proteção de dados, com relação ao conteúdo, e que ela já criou a própria ferramenta dela, a tendência é haver um crescimento. Mas eu não tenho dados para dizer qual o percentual de uso nas unidades judiciárias, mas o que eu vejo é que praticamente todas as unidades já usam, mas ainda está evoluindo, né? As pessoas ainda estão tentando descobrir como usa essa ferramenta, como ela pode ajudar, né, os servidores. A inteligência artificial ela não oferece tantos riscos se a gente usar de uma forma com bastante atenção e cuidado. O grande risco é você pegar, às vezes, pessoas que não têm tanto conhecimento técnico e elas entregarem tudo para a IA. E aí o que vier elas vão aceitar como verdadeiro, né, e isso realmente pode causar problemas. Vicelmo Alencar, servidor do TRT-RN, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço e vamos usar a IA com responsabilidade e cuidado, mas é uma ferramenta fundamental. Muito obrigado pela oportunidade. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Acompanhe as ações do TRT-RN através do site, canal no YouTube e redes sociais. Até a próxima semana.